A primeira pergunta que me veio aqui quando nós conversamos a respeito, Patrícia, foi essa aí, ó. Por que treinar os músculos respiratórios? Né? E aí eu venho para responder essa pergunta aí, sem nenhum mistério, começar a falar sobre as evidências científicas do treinamento muscular respiratório, né? Então, eu entrei ali na PubMed e coloquei o tema, né, treinamento muscular inspiratório, e o que que ele me relaciona. Até de 2021, de 1980 até 2021, foram publicados na PubMed, né, que teoricamente seria talvez aí o portal de biblioteca a nível mundial mais consagrado aí da literatura médica de uma maneira ampla, 762 artigos, então, ou seja, que provavelmente valem a pena ler sobre treinamento muscular inspiratório. E nos últimos anos, né, podemos aí pegar aí os últimos 10 anos de publicação, nós tivemos aí um crescente exponencial sobre o tema, né, com mais de 130 publicações nos últimos anos, o que torna esse tema um tema super interessante na literatura mundial. Então, nós temos aí, frente ao treinamento muscular inspiratório, alguns grandes grupos de lideranças, né, na pesquisa científica, que nós podemos apontar a Bernie Bisset lá da Austrália, o Rick Gosselin da Bélgica, a Alison McConnell de Londres, né, da Inglaterra, o Daniel Martin dos Estados Unidos e aqui o nosso grupo aqui no Brasil, né, juntamente com outro grupo do Rio Grande do Sul, que também fez grandes publicações, o da Unicamp em São Paulo e um outro grupo lá de Recife, né, que é do Francimar, do Lucas Cacau, que também tem contribuído bastante sobre essa visão aí, esse cenário aí do treinamento muscular. Então esse é o primeiro ponto aí de interesse ali para começar a falar sobre por que treinar os músculos respiratórios. Mas o grande contexto da atualidade, quando se fala do treinamento muscular respiratório, não é simplesmente ganhar força nos músculos respiratórios e talvez o que a gente pensa sempre na primeira mão assim, em função do diafragma, né? Ganhar força no diafragma. Então esse teoricamente esse conceito mais assim direto, né, treinar o músculo para ganhar força no músculo, quando se fala de imposição de carga para o músculo respiratório, ele vem sendo sublimado com outros conhecimentos, que basicamente foi o tema central de publicação do grupo lá da Inglaterra, da professora Alison McConnell, onde ela relaciona o treinamento muscular inspiratório com a atenuação do metaborreflexo. É isso mesmo, né? Então, se você nunca ouviu falar desse reflexo, né, o reflexo metabólico, ele teoricamente é o centro hoje da aquisição de pesquisa científica sobre o treinamento muscular inspiratório, tá? E o que que isso vem de contramão assim na história do treinamento muscular? É porque hoje, na visão mais sistemática do treinamento muscular, nós estamos falando de treinar até atletas de alto rendimento. Então, não é simplesmente para treinar paciente. Então, talvez é nessa visão assim, mais cartesiana da fisioterapia respiratória, nós sempre vinculamos uma conduta terapêutica porque o paciente apresentava alguma disfunção. Então, isso continua sendo utilizado nesse caminho? Sim, mas hoje nós estamos ampliando muito mais esse contexto do treinamento muscular inspiratório. Então, o conceito até da professora Alison McConnell, né, foi onde basicamente foi o início da minha escola realmente do treinamento muscular inspiratório. Ela fala, né, o treinamento não é só para aqueles com deficiência, e sim para todos. Se eu penso aí na promoção
do bem-estar e da saúde com o treinamento físico, por que não treinar os músculos respiratórios dentro desse panorama do treinamento físico? Então, é basicamente essa linha de pensamento dessa professora que mudou radicalmente essa atribuição. E aí eu coloquei nessa foto aí o entendimento do metaborreflexo, que tem a sua ligação direta com o centro respiratório e a promoção da atividade física. E esse é um poderoso reflexo que regula o fluxo de sangue, né? Ou seja, a redistribuição do fluxo de sangue em atividade física. E você pode modificar essa atribuição de uma resposta autonômica com o treinamento muscular respiratório. Então, eu até separei esse experimento aqui, que foi feito aqui no Brasil, mostrando essa atribuição em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, para todo mundo ter ideia, né, um experimento assim bem interessante. Eles separaram 2 grupos de pacientes com insuficiência cardíaca. Um grupo não treinou a musculatura inspiratória e o outro grupo treinou a musculatura inspiratória. E através de um equipamento com infravermelho, que é usado para poder verificar o fluxo de sangue, né? Eles colocaram esse equipamento no quadríceps dos pacientes e pediram para o paciente fazer exercício nessa prancha aqui extensora, né? Então, o paciente ele ficava fazendo um movimento contra ali uma pequena resistência e eles avaliando o fluxo de sangue do quadríceps. Então, você pode notar que as bolinhas pretas, aqui todo mundo vê o cursor aqui do computador, as bolinhas pretas aqui são os pacientes que treinaram musculatura inspiratória e as bolinhas brancas dos pacientes que não treinaram. E você pode ver que o comportamento do fluxo de sangue daqueles que treinaram é muito diferente do que não treinaram, mostrando que realmente o treinamento modifica o metaborreflexo desses pacientes. E aí vem os grandes segredos, né? Como alcançar exatamente esse resultado, né? Então vamos ver um pouco mais à frente aí nas outras questões que eu trouxe para vocês, né? Um outro porquê de treinar a musculatura respiratória, no caso que eu vou focar na inspiratória, que é o grande foco dessa atualização, é a modificação dos volumes pulmonares, né? Ou seja, da função pulmonar de uma maneira geral. Então, todo mundo sabe que os músculos respiratórios são responsáveis por esse fole torácico, né? Então, é responsável pela mobilização dos volumes pulmonares. Então, se você treina os músculos, você tem a condição de modificar os volumes pulmonares. Como eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma foto de um dos meus pacientes. Então, observem aqui nessa ilustração. A primeira avaliação do paciente, aqui no dia 27 de dezembro de 2021, o paciente ele tinha que alcançar aqui um valor aqui de função dos músculos inspiratórios de 126 centímetros de água. E ele fez 121. Então, ou seja, muito próximo do normal, então ele não tinha nenhuma disfunção muscular, mas a gente ia com outro propósito o treinamento muscular dele, né? Ele era uma pessoa sedentária que queria ter um outro contexto em relação à atividade física. E ele fez, então, 30 dias de treinamento muscular inspiratório. Então, no final desses 30 dias, na segunda avaliação, no dia 31 de janeiro de 2022, ele tinha tido um ganho de força substancial. Ele saiu de 121 para 162 centímetros de água. Mas olha o que mais interessante nós vemos aqui, né? Além desses 25% de aumento de força. Olha o que aconteceu com o volume pulmonar desse paciente em relação à capacidade inspiratória dele. Saiu de 3 litros para... Abriu o microfone aí. E outros cardenal? Foi aqui, consegui aqui. Então, esse paciente saiu de 3 litros no final de aproximadamente aí 5 semanas para 4 litros e 400. Foi um ganho de 30% de capacidade inspiratória.
Então, se você quer modificar aí a estrutura do paciente, se você quer realmente devolver ou recuperar ou ampliar a função pulmonar, tá, fica aí então a dica aí sobre a questão do treinamento muscular inspiratório, né, alcançando várias modificações aí de forma a contemplar os seus objetivos, né? Bem, uma segunda pergunta vem nesse conceito aí, ó. Quem deve treinar os músculos respiratórios? Então eu já dei aqui meio que um spoiler ali quando eu estava fazendo aquela introdução da parte aí de evidência científica dos grupos de pesquisa, né? Então, teoricamente, hoje todo mundo pode treinar os músculos respiratórios, né? Mas aí eu venho aqui trazendo aqui algumas informações científicas, né? E eu lanço mão exatamente de um contexto de artigo científico do mais alto nível, né? Que seria então as meta-análises. Então é a reunião de vários artigos, né? Dignos de nota. Então, como está mostrando aqui nessa meta-análise sobre o treinamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Então, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artigos analisados em função de demonstrar aqui ó, se um paciente com insuficiência cardíaca treinado aumenta a força muscular. E aí vem aqui a análise de todos esses artigos e no final aqui esse losango aqui negro mostra para onde os resultados dessas pesquisas agora analisado em conjunto apontam. Então apontam para ser favorável ao treinamento muscular inspiratório. Então esse aí seria o nosso grande contexto, né? Então seja, se eu treinar um paciente com insuficiência cardíaca, ele realmente melhora a função muscular. E aí, nesse mesmo estudo, nessa mesma meta-análise, ele faz outra pergunta. E sobre o paciente aumentar o VO2 máximo? Também, né? Então, seja, vários artigos ali analisados, o losango favorável aqui ao treinamento muscular. E se tiver outra pergunta, será que eles modificam o teste de caminhada, o resultado do teste de caminhada de 6 minutos após um programa de treinamento muscular? Também modifica. Ó. Olha lá o losango novamente mostrando aqui para o lado do favorável ao treinamento muscular inspiratório. Então, seja, de várias maneiras, não só abordando a questão de ganho de força, mas nós temos ali o ganho de função, né, sobre atividade física, o VO2 máximo e o teste de caminhada de 6 minutos, demonstrando que você então tem um acréscimo dessas funções, favorecendo então a qualidade provavelmente de vida desses pacientes com falência cardíaca, né? Essa aí seria exatamente a conclusão dessa meta-análise. Então, ele menciona que o treinamento melhora realmente a aptidão cardiorrespiratória e a qualidade de vida dentro de uma magnitude semelhante ao treinamento convencional. E aí ele lança a mão exatamente para abordar que o treinamento dos músculos inspiratórios pode ser uma alternativa muito interessante para você iniciar a atividade física dos pacientes com grau 2 e 3 de insuficiência cardíaca, para exatamente dar essa transição, fazer essa ponte para o treinamento convencional, porque muitos desses pacientes, com uma perda da reserva cardiorrespiratória, eles não conseguem fazer atividade aeróbia dentro de um conceito ali aceitável, né? Então, o treinamento ele pode exatamente promover essa ponte, essa melhora, adesão do paciente na reabilitação cardiopulmonar. Bem, um outro tema, que é um tema que a gente até vem explorando mais recentemente dentro dos hospitais que eu gerencio em Niterói e São Gonçalo, é exatamente o uso do treinamento muscular no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Então, esse aí também é uma meta-análise sobre esse tema. Nós temos alguns estudos, né, falando a favor, aqui no caso, que eles relacionaram 8 estudos dentro desse contexto. E aí ele vem apontando, né, que quando eu utilizo o treinamento no pré-operatório,
os pacientes eles realmente melhoram a função muscular, que é esse primeiro aqui, ó. Então tem aqui 3 estudos demonstrando isso. No segundo aqui, ó, eles conseguem realmente ter modificações nesse intuito aí de resposta aos índices de treinamento. E por último aqui, ó, também acontece a mesma mudança nos pacientes no pós-operatório. Então, ou seja, esses pacientes podem continuar treinando nessa mesma pegada após a cirurgia. Então, todos eles favorecem a função muscular nesse sentido, né? Agora, falando de uma outra condição desses pacientes, né? Então, está aqui na visão, então, aqui nas 2 primeiras, aqui no pré-operatório e a última no pós-operatório, nós temos aqui a modificação da função pulmonar visto pela espirometria a nível de VF1, CVF e do peak flow. Todos eles mostrando que os pacientes melhoram também a função pulmonar no pré e no pós-operatório, quando treinados os músculos inspiratórios. Por último aqui, ó, que teoricamente seria a cereja do bolo para os pacientes de cirurgia cardíaca, que quando esses pacientes treinam no pré-operatório, eles têm melhor resultado no pós-operatório, quando comparado aos pacientes que não treinaram, e isso diminui o tempo de internação hospitalar. E da mesma forma que diminui o tempo de hospitalização, diminui também as complicações pulmonares. Então, você vê que funciona como um fator de proteção desses pacientes, você simplesmente iniciar o programa de pré-operatório desses pacientes a nível hospitalar. E alguns desses artigos, eles têm até a ousadia de falar assim, olha, conseguimos esse resultado de diminuir as complicações no pós-operatório, diminuir o tempo de internação em apenas 5 dias, em outros em 7 dias de treinamento diário com esses pacientes. Então, essa aí é uma inovação assim, muito bacana, o que vem exatamente a ampliar aí a utilização do treinamento muscular nessa população de pacientes super requisitada aí no mundo todo. Um outro aspecto aqui interessante, né, de publicações mais recentes, essa de 2020, sobre pacientes com Covid-19. Então, esse aí foi um estudo que demonstrou que os pacientes que foram elegíveis para reabilitação respiratória após Covid-19, sequelados por Covid-19, eles também melhoraram tanto ali a função pulmonar como o teste de caminhada de 6 minutos. Né? Então, falando a favor do treinamento muscular inspiratório nessa população também. E acredito que muitos de vocês tenham acompanhado essa tendência, né? Principalmente aí durante a pandemia e agora após a pandemia, na repercussão desses pacientes. E por último aqui, um levantamento também histórico aqui de meta-análise, que é o treinamento de pacientes críticos, de pacientes de terapia intensiva. Então, nesse apanhado aí, você tem 2 grandes caminhos, né? São os pacientes que utilizaram o treinamento muscular inspiratório para facilitar o desmame e aqueles que utilizaram o treinamento muscular inspiratório na recuperação pós-ventilação mecânica, tá? Então, essa meta-análise é uma meta-análise bem robusta, feita pela ATS, que demonstra basicamente isso, né? Então, só peguei essa figura aí que fala da facilitação do desmame ventilatório, mostrando que vários artigos já foram publicados e o losango está exatamente favorável aqui para o treinamento muscular inspiratório. Bem, e aí para fechar essa pergunta aí e deixar já essa condição, talvez muitos de vocês já militam, né, em terapia intensiva, no hospital da maneira geral, esse estudo é um estudo, para mim, grande divisor de água nesse entendimento do treinamento muscular de pacientes graves que ficaram em ventilação mecânica. Então, você pode observar aí, nesse gráfico, chamado de gráfico de sobrevida, esse foi um estudo de acompanhamento dos doentes que estiveram em ventilação mecânica durante 1 ano.
E aí você observa que a linha pontilhada, ela tem uma perda de sobrevida ao longo de um ano, que são exatamente os pacientes classificados como paciente com disfunção mais grave dos músculos respiratórios. E a linha contínua, você vê que a mortalidade é sublimada, né? Que são os pacientes que não tiveram essa gravidade na avaliação durante a saída do ventilador mecânico. Então, os pacientes foram medidos, né? A pressão expiratória máxima em ventilação mecânica, classificado em baixa função, em função teoricamente normal, e você observa, então, um aumento da mortalidade em 30% dos pacientes que têm disfunção muscular respiratória. Isso denota o grau de importância e o grau de responsabilidade que nós, fisioterapeutas respiratórios, temos ao conduzir esses pacientes, principalmente em ventilação mecânica. Todo mundo sabe que estar em ventilação mecânica pode levar não só à lesão do tecido pulmonar, mas principalmente a dos músculos respiratórios. E é nossa função avaliarmos a função muscular respiratória desses pacientes. E se esses pacientes tiverem realmente uma disfunção, imperativamente nós temos que tratá-los, né? E isso aí denota exatamente esse grau de importância que esse estudo aí encontrou, né, nos seus achados. Bem, e por último aqui, é uma das nossas linhas de pesquisas lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Essa tem uma foto ilustrativa da primeira vez que nós levamos esse tipo de estudo no maior congresso mundial, que é o Congresso Europeu de Cuidados Respiratórios, né? Nós tivemos aí a oportunidade de conhecer toda a equipe aí da Power Brief, e é um estudo que conduz o treinamento muscular respiratório para atenuar a severidade dos pacientes com apneia do sono. Então, um estudo assim, muito interessante, que provavelmente está sendo publicado esse ano e que todos vocês vão ter a oportunidade de ler na íntegra, né, esses resultados. Então, já fica a dica aí também para aumentando aí o leque de possibilidades do treinamento muscular respiratório nesse cenário aí mundial. Então, talvez aí o treinamento muscular respiratório possa ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça para você realmente aí fazer a diferença nos seus pacientes, né? Então, essa aí seria a minha grande recomendação para todos vocês. Bem, próxima pergunta. Qual equipamento que eu devo usar para treinar os músculos respiratórios? Então, esse é um detalhe super interessante também, né? Então, vamos dar aí início a essa resposta. E eu já começo demonstrando essa imagem, eu gosto bastante dela, né? É uma ilustração de livros, né? Muito assim, antigos, né? Que mostra o início do treinamento muscular. O início da ideia na fisioterapia respiratória, né? Com o Augusto Coelho, um argentino, um dos ícones da fisioterapia respiratória no mundo, né? Na década de 60, onde ele lançou os famosos exercícios respiratórios e é onde ele começava a iniciar o treinamento muscular respiratório dos seus pacientes com peso sobre a região epigástrica, né? Como está aqui nessa figura aqui, né? Então ele colocava o paciente deitado, fazendo os exercícios respiratórios contra um peso, um saquinho de areia no abdômen do paciente, né? Então essa foi a data do início do treinamento muscular. E aí nós temos aí o grande, talvez, sacada dos americanos, que começaram então a criar os diversos incentivadores respiratórios. Então um dos grandes ícones desses incentivadores foi o Respiron. Então coloquei aí toda a linha da Respiron, que hoje é comercializada aqui no Brasil, né? Uma marca já nacional, e eles prometem ali um treinamento muscular também inspiratório, né? Mas eu sou muito reticente de estar mencionando esse tipo de condição, porque para qualificar um treinamento muscular respiratório, né, nesse sentido, eu preciso de conhecer a carga que é imposta e eu ter condição realmente de dar progressão ao treinamento.
e o Respiron ele não tem essa capacidade tão assertiva assim. Então, eu considero, né, se você for fazer um paralelo da cinesioterapia, que é a base do entendimento terapêutico de todo fisioterapeuta, com todas as possibilidades terapêuticas vinculadas à fisioterapia respiratória, eu considero o Respiron uma cinesioterapia ativa livre. Tá? Mesmo que ele possa infligir ali um grau de dificuldade, isso não é um peso, não é uma carga resistiva real, e sim uma limitação à liberação ali, ou seja, a aceleração, o fluxo aéreo que você consegue conduzir pelo incentivador, ok? Então, eu não considero o Respiron dentro desse panorama de equipamentos. Estão passando exatamente por esses fatos históricos para vocês entenderem aonde eu quero chegar com vocês, né? O início realmente aí da utilização de cargas para os músculos inspiratórios deu início com esse equipamento aqui, ó, que teoricamente é muito similar ali à ideia do Respiron também, né? Então ele tinha um orifício, como tem também o Respiron, e você graduava exatamente a passagem de ar por diferentes orifícios, tá? Então através dessa roldanazinha aqui, ó, cada número desse aqui aumentava ou diminuía o orifício por onde o ar deveria então entrar, gerando então uma dificuldade para o paciente inspirar, tá? Só que também não é uma carga controlada, como a mesma ideia do Respiron nesse sentido. O grande salto do treinamento muscular foi quando os americanos lançaram esses equipamentos aqui de mola, que é o famoso carga linear, né, por mola, que é o famoso Threshold IMT. IMT de Inspiratory Muscle Training. Tá? Esse aqui que tem essa parte aqui azul, ele teoricamente seria um resistor para os músculos expiratórios. Então, um resistor expiratório é igual a uma válvula de PIP, né? Então, ele funciona da mesma maneira. E não funcionou tão bem para os músculos expiratórios, porque dificilmente você conseguiria fazer uma carga muito superior que criasse uma condição de treinamento muscular inspiratório para os músculos do assoalho abdominal, fazendo uma variação pressórica muito grande, o que teoricamente geraria uma interação hemodinâmica nesses pacientes e a impossibilidade de treinar essa musculatura. Então, os músculos inspiratórios foram exatamente o grande crescente, como eu demonstrei na primeira imagem aqui dessa live, né? E aí surgiram outros equipamentos, né? Na Europa, principalmente lá na cultura europeia, principalmente ali nos países do norte, principalmente aí a Alemanha, surgiram técnicas como a hiperpneia voluntária isocápnica. Então, uma técnica também antiga, que ganhou essa roupagem nova com esse equipamento, o Spiro Tiger, né? Então, os atletas acabaram utilizando mais esse tipo de dispositivo, por fazer exatamente essa ventilação voluntária máxima, né? Que teria uma relação direta com a atividade física, com treinamento aeróbio de grande impacto. E isso aí acabou não sendo tão utilizado a nível terapêutico na área da fisioterapia. E aí, por último, começaram a surgir vários outros equipamentos, mas também equipamentos de baixa amplitude de aspecto aí de treinamento de forma mais assim contundente, como esse equipamento também americano, o The Breather, e também que funciona como uma carga por orifício, que não emplacou muito aí na literatura e nem no conceito aí do dia a dia, né? E aí eu venho apresentar para vocês o que eu considero ser o mais interessante no momento para o treinamento muscular inspiratório, que é a linha inglesa da Power Brief, que foi assim, conduzida de forma assim, maestral pela professora Alison McConnell, né? Essa aí, então, é só uma foto aí para ilustrar a importância da professora Alison nesse contexto do treinamento muscular e de toda aí a construção da linha da Power Brief, né? Então, hoje a Power Brief ela tem 3 tipos de equipamentos. A primeira linha dela é essa aqui de baixo, né? A linha clássica. Depois veio a linha Plus. Basicamente são equipamentos similares,
equipamento de resistência de mola, então equipamentos mecânicos, e a grande inovação da PowerBrief são esses equipamentos aqui eletrônicos, que é o nosso grande, talvez, aí, conceito hoje de modernidade e evolução para o treinamento muscular inspiratório. Então, essa linha eletrônica, ela já é uma família grande, né? E você pode ter aí vários direcionamentos de acordo com aquilo que você busca dentro aí do conceito de treinamento muscular. Então, hoje você tem hoje na linha da PowerBrief já uma linha também chamada de médica, né, que foi a última a ser lançada, porque, como eu disse antes, todo esse conceito da PowerBrief, junto com a professora Alison McConnell, ela foi desenvolvida para a linha de atletas. E só depois, então, que a PowerBrief despertou o interesse de voltar aí para a linha médica. Então, os produtos da PowerBrief da linha médica, eles são brancos, tá vendo? Então, teria o clássico, o Plus e a linha eletrônica com o último lançamento da PowerBrief, que é o KH2. Né? Todos eles podem ser utilizados com bocal, como está na ilustração aqui na lateral, aqui, ó, a linha clássica, a Plus e a eletrônica, utilizando ali com os pacientes. Então, qual seria assim o grande vantagem, né, de hoje você estar utilizando um equipamento eletrônico? A área de treinamento desse equipamento é muito mais ampla do que quando comparado à linha de mola, né? Então você tem aí um equipamento que pode ser considerado um resistor isocinético. Então, o que eu quero dizer? Enquanto a mola para no meio do caminho, o resistor isocinético ele consegue fazer uma carga resistiva em todo o comprimento de tensão do músculo. Tá? Então, favorecendo aí um ganho substancial na intensidade e na qualidade de treinamento muscular. Então, uma das publicações do grupo lá da Bélgica, né, do Rick Gosselin, foi exatamente essa, né, da comparação da intensidade de treinamento de um resistor de mola com um resistor eletrônico. Então, você pode ver aqui que o eletrônico, essa linha azul, ela consegue alcançar uma intensidade e uma qualidade de treinamento que a linha de mola não consegue. Bem, então estamos avançando aí nas perguntas e aí vem exatamente essa pergunta. Talvez essa seja a mais importante desse comentário dessa noite, né? Como avaliar os músculos respiratórios? Então, como todo mundo sabe, o diagnóstico funcional, ele teoricamente é o primeiro passo a ser dado. É o passo teoricamente mais importante. Se eu não conheço meu paciente, não sei como ele se comporta, como eu vou então induzir dali para frente um programa que visa a ampliar e melhorar a sua função? Então esse é o passo teoricamente mais importante para se iniciar um programa de treinamento muscular inspiratório. E teoricamente é o mais difícil, tá? Porque avaliar a função muscular respiratória é uma arte, que ela precisa ter uma escola. E essa escola ela precisa de treinamento ostensivo, ou seja, você precisa ter um know-how muito grande, né? Ter muitos pacientes avaliados para você realmente ter ciência que você aprendeu a avaliar um paciente, né? E você ter a resposta correta dessa condição e aí sim promover a melhora da função, ampliar os horizontes aí e os seus anseios junto aos pacientes. Então, eu venho apresentando para vocês uma das principais iniciativas nacionais para essa função, que é o MVD 300. Então, ele foi o primeiro equipamento digital a ser comercializado para medir a função muscular inspiratória e expiratória dos músculos respiratórios, né? E hoje ele vem com uma roupagem inovadora, né? Que é a utilização de um aplicativo de celular. Então, você pode conectar o seu equipamento no celular e ter exatamente ali a demonstração gráfica e numérica da avaliação dos seus pacientes, bem como cadastrar esses resultados no banco de dados desse aplicativo, né? Então, esse aí é um dos equipamentos que estão vinculados a essa situação.
Agora, como inovação recente, nós temos aí o lançamento da empresa Magnamec, que é uma empresa também de tecnologia na área de saúde, principalmente em terapia intensiva e ventilação mecânica, que é o Time Meter. Então, é um equipamento também de diagnóstico, mas ele é bem diferente do MVD, que ele é um equipamento que foi desenvolvido principalmente para os pacientes em ventilação mecânica. Tá? O que o MVD ele fica meio preso somente no uso ambulatorial desses pacientes. Então, o equipamento tem um software voltado para a ventilação mecânica, um software inteligente, que eu tive a oportunidade de ser aí o grande fator aí de pesquisa vinculado por trás do Time Meter, né? Que depois, aí uma outra oportunidade, vou estar apresentando para vocês também todo esse histórico, todo esse conhecimento por trás aí dessa inovação brasileira, que eu acredito está já sendo comercializado no próximo ano, no início do próximo ano. O projeto está na fase final, com a parte agora de registro na Anvisa, toda essa parte burocrática aí necessária para a comercialização de novos produtos hospitalares. E o que nós temos aí de grande interesse aí do Time Meter, de grande inovação? Ele, além de funcionar como um previsor de desmame, um teste de respiração espontânea, ele também vai avaliar a recuperação de sedação e anestesia dos pacientes no centro cirúrgico e na terapia intensiva. Ele tem um software inovador para avaliação dos pacientes críticos e da correta prescrição do treinamento muscular inspiratório. É o único equipamento que tem vinculado no mundo, né, na atualidade, essas funções. E também vai fazer a função tradicional aí da PEN máxima. Então, você vai ter um equipamento super robusto, né, que vai poder ser utilizado desde o centro cirúrgico até o seu ambulatório, até a sua clínica, até o Instituto de Reabilitação, de uma maneira geral, né? Então, é só aguardar para conferir essa nova tecnologia brasileira que veio exatamente para enriquecer cada vez mais a nossa profissão e o nosso contexto aí com a análise e o tratamento de pacientes com disfunção muscular respiratória. E aí, por último, aí, o Power Brief, né? Ele também funciona como um equipamento para avaliar a função muscular dos pacientes. Só que diferente lá do Time Meter, ele não consegue avaliar esses pacientes de uma maneira assim mais caracterizada, dos pacientes críticos, né? Principalmente paciente de ventilação mecânica, vai ficar um pouco mais complexo ali. Ele tem mais essa parte aí de pegada mais ambulatorial, né? E esse equipamento, o último aí que eu mencionei, o KH2, ele tem um software que está aí demonstrando aí no laptop, na fundo da imagem, né? Super interessante, tanto para avaliação quanto para o treinamento muscular. Então, essa aqui seria a tela, né, da avaliação da função muscular respiratória, né, pelo KH2. Estão medindo aqui a força do paciente sendo executada respiração por respiração, né? Então, é super interessante esse software para esse modelo de avaliação. E nós temos um outro modelo da linha Power Brief, que é o K5. Ele veio antes do KH2, ele foi criado exatamente para os atletas, né? Muitos desses equipamentos vêm escrito atrás assim, Ironman. E ele vem lançando um novo método de avaliação que eles chamam de S-Index, que é Strength Index, é índice de força, né? Que ele avalia através da variação do fluxo, tá? Então, vocês estão vendo aqui também a tela desse S-Index, está aqui, ó, S-Index, tá? Essa nova maneira de avaliar os pacientes, não com a pressão de vácuo, né? A pressão negativa, que para alguns pacientes é até desconfortável ser medida. E para outros pacientes, às vezes, não se torna uma medida interessante, como no caso aí dos pacientes de cirurgia cardíaca, né? No pós-operatório. Um paciente com aquela cicatriz no externo, ele vai fazer uma vacuometria, é bem complexo, né? Você examinar um paciente recentemente. Mas com esse índice você consegue, porque ele não tem esse desconforto, ele avalia pela variação de fluxo. E aí nós temos aí um ganho substancial de avaliação nesse modelo de paciente. Aí já fica outra dica aí que eu estou dando para vocês, um pulo do gato.
eu posso dizer, né? Então, esse seria nosso contexto de também inovação. Bem, por último aqui, nós temos ali a última pergunta dessa noite aí, como treinar os músculos respiratórios? Né? Então, nós já vimos que equipamento nós podemos utilizar, que tipo de paciente pode se favorecer, né, nesse contexto aí da fisioterapia de uma maneira geral. E agora, como é que seria o protocolo? Como é que eu treino esses pacientes, né? Então, esse aqui é exatamente um dos estudos do Rick Gosselin, que vem exatamente dentro de um contexto mais amplo sobre o treinamento muscular inspiratório. E ele vai, eu fui aqui peguei uma tradução de uma das frases dele, que ele diz ali, ó, o treinamento com carga resistiva para os músculos ali, no caso, inspiratórios, né, é considerado uma mistura de treinamento de força e resistência. Tá? Porém, né, o número dessas contrações, ou seja, do número de envolvimento, né, de respirações que são executadas, ela tem que ser com uma baixa repetição e uma resistência relativamente alta. Então, esse é o grande lance dos novos protocolos de treinamento muscular inspiratório. Tá? Então, bem diferente dos músculos esqueléticos, se encontram os músculos respiratórios. Então, quando você pensa num treinamento, num protocolo de treinamento muscular esquelético, né? Vamos supor que você quer treinar ali o bíceps, o quadríceps, aí você quer ganhar força, você bota mais carga com menos repetição. E você, quando quer ganhar resistência, você diminui a carga e aumenta a repetição. Então, esse seria o fundamento desse propósito de treinamento. Só que nos músculos respiratórios, quando você faz esse modelo aí de protocolo, você ganha força e resistência ao mesmo tempo. Então, esse é o grande lance, tá? E aí, como é que então nós podemos relacionar isso, né? Então, eu acabei de dizer esse aqui, né, que é o princípio da especificidade. Então, dentro da questão dos músculos respiratórios, esse princípio aqui de treinamento de músculos esqueléticos não cabe, tá? Então, já fica essa ideia aí. E o outro princípio aqui, o segundo princípio, que é da sobrecarga, nós vamos, então, alcançar dentro desse protocolo, que é o recomendado pela escola lá inglesa, que é o que eu também utilizo, seria 30 respirações com uma carga de 60% da força máxima, 2 vezes ao dia, todos os dias. Então, ou seja, se você parar para pensar nesse contexto desse protocolo, não sei se já conheciam essa nova condição, ele foge totalmente do protocolo dos músculos esqueléticos, né? Que você tem que ter talvez um intervalo entre treinamentos, né? Essa questão de força e resistência. Então você tem ali treinamento diário, tá? 2 vezes ao dia, com baixa repetição e uma carga relativamente alta, que seria os 60%. Tá bom? E por último ali o princípio da reversibilidade. Os estudos demonstram que se você treinar a musculatura respiratória durante 3 meses, né, ininterruptos, né, então 120 dias de treinamento diário, você teria então a modificação da estrutura, do metaborreflexo, e esse efeito que você ganhou duraria cerca de 12 meses, ok? Esse seria o nosso contexto aí maior. E aí fica uma outra dica valiosa dentro dessa relação, que seria você combinar 2 momentos diferentes do treinamento. Ou seja, a primeira fase do treinamento, eles chamam de construção da base, que seria então você focar nos músculos da respiração propriamente dita. Então seriam 4 semanas de treinamento focado no músculo da respiração. Tá?
E o 2 seria exatamente a segunda fase, que seria a consolidação e o ganho dessas propriedades, principalmente do metaborreflexo, quando você faz o treinamento combinado com outras atividades. E aqui eu botei aqui alguns demonstrações aqui de músculos importantes que vão ser combinados com o treinamento dos músculos inspiratórios, que são os músculos do core. Então, treinamento funcional, ele combina muito bem com essa ação conjunta com o treinamento muscular inspiratório. Ok? Então, eu falei que era a última pergunta ali, mas não foi não, esqueci dessa sexta aqui, né? Que é... Opa, deixa eu voltar aqui. É a questão do treinamento nos pacientes da UTI, tá? Para facilitar o desmame. Então, esse tema, ele sempre foi um tema muito polêmico. Muitas pessoas eram a favor e muitas outras eram contras. Então, por muito tempo, a literatura demonstrou que treinar a musculatura de um paciente para facilitar o desmame não resultava em maior sucesso no desmame. E isso só começou a acontecer de 2010 para cá. Então, antes de 2010, os resultados eram todos negativos, tá? Para você ter um entendimento maior. E aí, a nossa história, para falar a verdade, a minha história particular com treinamento muscular, ela começou em 2013, quando eu recebi aí o convite da professora Alison McConnell para ir lá para a Universidade de Brunel, em Londres, e conhecer todo aí o desenvolvimento da pesquisa e os equipamentos que ela tinha tido a oportunidade de criar e inovar nesse sentido, né? Então, algumas fotos aí que ilustram essa minha passagem lá pela universidade. E aí, quando eu voltei de Londres, eu tive a oportunidade de estar utilizando esse equipamento eletrônico no primeiro paciente em terapia intensiva para facilitar o desmame. Paciente que tinha uma miosite rara, chamada de miosite por corpos de inclusão, e nós conseguimos um sucesso assim surpreendente no desmame desse paciente, o que gerou a primeira publicação mundial utilizando esses resistores eletrônicos para facilitar o desmame. E nesse contexto, né, agora mais recentemente, com esse grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, nós tivemos aí a oportunidade de publicar na Critical Care Medicine esse estudo, né, com os resistores eletrônicos, de forma aí num estudo randomizado e controlado, que foi assim muito bem aceito, né, na comunidade científica e que foi aí teoricamente premiado com a capa da revista da Critical Care Medicine nos 50 anos de celebração da Associação de Terapia Intensiva Americana, né? E, logicamente, junto com a publicação, com a capa da revista, nós começamos, então, a divulgar, a convite de outras instituições, da Critical Care e de outras instituições americanas, esse grande ganho, né, da fisioterapia na promoção aí da facilitação e da melhora do potencial de desmame desses pacientes com grandes dificuldades no desmame ventilatório, bem como a redução da mortalidade desses pacientes em terapia intensiva. Então, esse hoje é considerado o maior estudo de treinamento muscular inspiratório para facilitar o desmame de pacientes em desmame prolongado, com um ganho substancial no sucesso do desmame e na redução da mortalidade. E aí, para terminar, eu já deixo aí o meu convite aí dessa literatura, que foi uma das oportunidades que eu tive de estar endereçando esse conhecimento sobre treinamento muscular, sobre a avaliação dos músculos respiratórios, um livro que foi publicado no final de 2018, ainda super aí atual, né, dentro desse conhecimento, talvez o único livro que fale sobre o índice TAI, o treinamento com os isocinéticos na literatura aí brasileira de fisioterapia. E aí já faço aí o convite para todos vocês que assistiram essa live aí,
para no dia 27 de agosto, aí na Interfísio, né? Aí no centro do Rio, eu vou estar aí junto com a Patrícia promovendo aí um curso presencial, onde eu vou estar levando para demonstrar, para utilizar com vocês, para ensinar como faz de fato na prática a avaliação dos músculos respiratórios e o treinamento muscular, mostrando esse protocolo aí que eu enumerei nessa apresentação de hoje, né? Então fica aí já esse convite, essa dica aí valorosa para aumentarmos aí o nosso potencial terapêutico, né, e principalmente de diagnóstico também. E aí, fica esse obrigado, os meus contatos, para quem quiser aí depois tirar alguma dúvida fora do evento. E é isso aí. Muito obrigado aí pela oportunidade.